História que poderia se tornar um filme de tamanha dramaticidade, tamanha profundidade, tamanha beleza de tudo que acontece ali. Essa história se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. E onde que Jesus está aqui nesse momento? Vocês lembram que na semana passada a gente leu o episódio em que ele anda sobre as águas. E nesse episódio, Jesus, ele demonstra ter poder sobre o caos, sobre o mar, sobre a Tsaleia, né? Aquele lugar de caos. E ele atravessa esse mar indo em direção a essa cidade chamada Gadara ou Genezaré, que não era uma cidade judaica, era uma cidade pagã, digamos assim. Os judeus não frequentavam aquele lugar, eles não iam àquele lugar, porque eles tratavam as pessoas dessa cidade como sendo pessoas não dignas, digamos assim, da convivência deles, né? E aí o texto bíblico diz que depois deles terem passado, né, a madrugada, vivendo aquela intensidade toda, diz assim: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, ou Genezaré. Quando Jesus desembarcou, olha a recepção que ele teve. Imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Você imagina a situação desse camarada vivendo aprisionado com corrente. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo corrente. Verso 4. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Em nome de Deus. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte e para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém. Que Deus abençoe a gente aqui no estudo dessa palavra. Gadara era a cidade em que porcos valiam mais do que pessoas. Gadara é a cidade indiferente às pessoas.
E esse texto aqui ele é marcado por muitos símbolos, por muitas metáforas. Nós temos, por exemplo, esse homem que vivia na região dos sepulcros. Ele vivia no lugar da morte. Ele vivia morto tendo vida. Ele vivia como alguém que não dispusesse de vida. Ele estava morto, estava no sepulcro, estava no cemitério. E ele vivia nessa condição, e pior, as pessoas daquela cidade o acorrentavam. Era uma corrente meio esquisita, porque ele se soltava, mas acorrentavam, quase como quem diz, a gente está fazendo alguma coisa por esse homem aqui. A gente está tentando ajudar ele a se livrar dessa situação aqui. Ele vivia acorrentado, e ele era um homem que se autoflagelava. A Bíblia diz que ele pega pedras, se corta, se machuca, se detona. É alguém que causava um medo nas pessoas. E como todo louco, todo lunático que a gente conhece, do mesmo modo que ela causa pavor, ela causa fascínio. Basta a gente ver o Coringa do Batman. O Coringa do Batman é a figura do louco que causa fascínio em todo mundo. Porque, no final das contas, os loucos, eles conseguem, de alguma maneira, mostrar as sombras de uma sociedade. Eles mostram a parte louca da sociedade. Então, no final das contas, a gente admira, por mais que tenha medo da loucura das pessoas, porque, de alguma maneira, isso mexe com a gente. Isso nos implica, de alguma forma, né? E esse homem, ele era profundamente invisibilizado da sociedade, ele estava excluído, ele estava dentro dos cemitérios, ele não tinha convívio com as pessoas, pelo que o texto dá a entender. Nem com a família dele ele convivia, né? Nem com a família dele ele podia ter uma relação. E a informação que a gente tem no texto aqui é que esse homem era possuído por uma legião de demônios. E é interessante que esse texto diz que ele tinha não só um demônio ou era possuído por um espírito, mas ele tinha uma legião dentro dele. E é interessante que os historiadores do primeiro século dizem que havia ou houve uma legião romana que oprimiu aquela região de Genezaré durante muito tempo, chamada Tropa Fretensis. Uma legião tinha mais ou menos 2.000 a 6.000 pessoas, soldados. Isso era muita coisa. No caso desse homem aqui, que a gente não sabe o nome dele, o Gadareno, a gente sabe que tinham 2.000 espíritos nesse homem, porque foram 2.000 porcos que se atiraram ao mar. E é interessante que aqui nós temos um contraste muito claro entre a vida que Jesus oferece e a vida que essa cidade oferecia àquele homem. A vida que a cidade oferecia àquele homem era uma vida aprisionado, angustiado, de autoflagelo, de autodestruição. E quando Jesus chega para aquele homem, ele começa a experimentar uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, que é a liberdade. A liberdade, inclusive, de viver de maneira plena, de viver de maneira autêntica, de viver sem essa demanda dos espíritos que habitavam a mente desse camarada aqui. E é interessante que o texto bíblico diz que as pessoas da cidade se admiravam quando viram aquele homem que havia sido possesso por espíritos, estando em perfeito juízo. As pessoas não estavam acostumadas com isso. E do ponto de vista do trabalho missionário, alguém pode dizer assim, Herbert, Jesus gastou tempo, gastou a energia dos discípulos, atravessou um lago enorme para libertar uma única pessoa. Jesus não chegou na cidade de Genezaré e começou a pregar e multidões viram atrás dele. Ele foi lá por causa de um único homem. E isso é muito interessante. Então, quando a gente olha para a vida desse homem aqui, nós estamos lidando com uma libertação, com uma transformação, que é o que o Evangelho propõe, de natureza integral, absoluta. Esse homem experimentou uma vida que ele nunca tinha experimentado antes. Você imagina o que é viver se alimentando de animais mortos, de comida estragada, do que é viver dias quentes e dias frios no cemitério, que não é como os nossos cemitérios que tem cheiro de rosas. Você imagina o que é lidar com a situação precária da vida, sendo atormentado, absolutamente dividido na mente dele,
Se um neurótico normal ele tem que lidar com ambivalência, que é no máximo um lado bom e um lado complicado dentro dele, em conflito. Você imagina o que é conviver com vozes dentro de você, te atravessando de tudo que é jeito, sem você não sabe nem direito para onde vai, né? Esse homem foi reintegrado à sociedade, foi restabelecido por Jesus, e ele viveu uma vida plena do evangelho nele. E eu quero destacar 3 coisas dessa história que me chamam a atenção. A primeira é que o gadareno, esse homem que a gente não sabe o nome, ele, na verdade, ele é o sintoma de uma cidade. Ele é o sintoma de uma cidade. Não é que ele tem um sintoma, ele é. A pessoa dele, ele personifica o sintoma de uma cidade. E esse homem põe em ato a opressão do seu contexto. Ele é o louco que ninguém quer perto, porque no final das contas, esse louco denuncia os silenciamentos que há nessa sociedade, as conveniências que há nessa sociedade, as maneiras, os trejeitos de lidar, de tolerar algumas coisas em detrimento de outras. Esse louco aqui, ele expressa a dor que existe no seu entorno, só como que ninguém fala, ninguém expõe essa dor, ninguém tem coragem de se abrir. Alguém, na verdade, vai encenar, digamos assim, a dor que está ao redor dele. Ele representa o sofrimento de uma sociedade inteira. Por exemplo, não é incomum, dentro de uma casa onde há repressão sexual, que alguém dentro dessa casa vai ter que lidar com uma vida talvez muito livre sexualmente, quase que como em protesto à repressão da casa. Ou, por outro lado, dentro de uma casa onde há repressão, alguém talvez vai viver uma vida também oprimida por conta da condição daquela casa. Hoje a gente vive dizendo o seguinte, que a gente dá diagnóstico para tudo. Só que a gente não percebe que boa parte dos nossos adoecimentos são um sintoma do coletivo, imaginário, psicológico, que existe dentro dos ambientes. Casas que há silenciamentos, angústias, dores e sofrimentos dentro dela, muitas das vezes transforma um membro dessa casa no sintoma que a casa não quer falar. Aqueles assuntos que não se trata dentro daquele lar. Alguém vai, de maneira inconsciente, encenar o sintoma da casa. Então, por exemplo, é comum que dentro de uma casa muito moral e rígida, haja alguém que vai ser disruptivo. E aí não é incomum, por exemplo, eu conheço pastores que têm que esconder o filho que é gay, porque, no final das contas, se ele permite que aquele filho conviva com a igreja, expõe a própria figura da liderança religiosa. Então, alguém sempre encena o sofrimento que não é dito. Isso não é incomum. Por exemplo, pessoas que se casam com a sua família numa relação simbiótica entre pais e filhos, a dor e o sofrimento se tornam uma gangorra. Por um lado, há uma reclamação, essa pessoa não sai de casa. Por outro, uma dependência absoluta de que é melhor que ela não saia de casa mesmo. Então, esse gadareno é o sintoma de uma cidade. E muitas das vezes, existem gadarenos dentro das nossas relações familiares. Dentro de uma empresa, existem gadarenos que vão, por meio do seu sofrimento, demonstrar aquilo que é silenciado dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma igreja. A igreja pode ser uma grande gadara. Pode. A gente pode criar mecanismos, espaços adoecedores, inclusive em nome de Deus. Hoje, por exemplo, se estuda muito sobre o trauma religioso. Como é que a religião pode produzir tantos traumas quanto o abuso sexual, quanto o abuso moral, quanto o abuso de autoridade. Trauma religioso. Então, do que eu estou falando é que a gente sempre vai projetar para fora de nós aquilo que não ficou bem resolvido dentro da gente. Esse gadareno, ele demonstra a fragilidade da sua sociedade, o mal-estar da sua sociedade. As pessoas não estão preocupadas com ele. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com o seu negócio, com o seu trabalho. E é interessante que, ao ser liberto, a Bíblia diz que aquela sociedade fica com medo.
Eles não ficam assim, nossa, que coisa incrível. Eles ficam com medo. Por que o medo? Porque aquele homem que havia sido possesso, vivia nas condições que vivia, agora ele demonstra que é possível viver uma outra vida. É muito interessante como alguém que consegue sair de um círculo ou de um ciclo vicioso e adoecedor, ele, quando sai, ele também faz uma coisa muito interessante. Ele revela a doença daquele lugar. Porque enquanto está todo mundo vivendo de maneira coesa, dizendo, Gadara está maravilhosa do jeito que está, ninguém se move. Agora, quando tem um rebelde que diz, eu vou sair, todo mundo pergunta, é verdade, eu acho que ele está certo. Ele não era tão louco assim. Ele não é tão insano assim. Ele realmente teve coragem de viver essa vida que ele está vivendo. Então a gente, para manter a nossa Gadara, e Gadara pode ser o seu casamento, pode ser a sua religião, pode ser o seu trabalho. A Gadara pode ser um monte de coisa. E às vezes a gente, para manter essa Gadara aí, a gente fica projetando fora da gente aquilo que não está bem resolvido na gente. E fica achando que o problema está em tal lugar. O problema geralmente está dentro da gente, né? A vida é nossa. Eu estava em São Paulo de quarta até ontem, num evento internacional de psicanálise muito interessante, e eu participei de uma mesa muito legal, assim, ela estava fazendo o doutorado dela na USP, né? E ela tratou durante um ano de um grupo de pessoas que tinham dificuldade com alimentação, tinha compulsão alimentar, e durante o ensaio clínico ali, né, aquele trabalho clínico com psicanalistas e tal, em grupo, uma mulher teve filhos e ela tinha o hábito de pegar o resto da comida dos filhos e ir comendo, né? E aí, durante as sessões, ela chegou à conclusão e falou o seguinte, se eu faço isso, essa comida que deveria ir para o lixo, será que o lixo sou eu? E aí, no trabalho da análise, descobriu que ela foi uma pessoa que teve uma gravidez. A gravidez foi interrompida, não por um aborto espontâneo. A família, para não deixar ela sofrer, não permitiu que ela fosse ao velório da filha que tinha perdido. E aí ela, como era natural no circuito familiar, essa coisa, não vê isso não. Não olha para isso não, para tu não sofrer. Não lida com isso não, para você não ter sofrimento. O que acontece? Essa mulher que sempre muito inteligente, arquiteta, muito bem sucedida, como o sintoma da sua relação familiar, desses abusos que em nome do bem, em nome de fica aqui quietinha, a gente cuida para você, não deixa ela elaborar o luto dela, ela se torna o sintoma que não é dito pela família. E tem uma compulsão alimentar e começa a comer compulsivamente. Por quê? Ela não pôde falar da sua dor, do seu sofrimento. E quando não pode falar, ela engole. Então o ato de engolir, por um lado pacifica e por outro, relembra, faz ela repetir essa angústia que ela viveu lá atrás. Então, assim como esse gadareno, ele é o sintoma da cidade, nós podemos ser o sintoma de ambientes que a gente vive adoecedores. E a gente, às vezes, por valorizar muito, né, as coisas que a gente acha assim muito boas da sociedade, por exemplo, a família é e pode ser um ambiente adoecedor. A gente lê o texto que Jesus se separa da família dele. Ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? De vez em quando, a gente precisa fazer essas separações para a gente não adoecer, afundar junto com os ecossistemas, com as gadaras que adoecem o nosso coração. E isso é muito importante. Às vezes, a mulher, por exemplo, e é importante falar disso, né, que sofre abusos dentro do relacionamento, diz, mas eu preciso ficar nessa gadara aqui. Pois é, vai ter que padecer no próprio corpo da gadara que ela escolheu como ambiente ou ecossistema de vida dela. Todo mundo que vive num sistema adoecedor, em algum momento ou outro vai adoecer junto. Não tem como. Segundo lugar, Gadara é a cidade que ama porcos, mas é indiferente às pessoas. Se fosse no nosso tempo, neoliberal, e é uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? Esses
últimos meses, assim, de como que o nosso desejo de construir a vida nesse mundo neoliberal tira de nós a capacidade de viver. Do tipo assim, eu tenho que trabalhar cada vez mais. E quando você olha para você mesmo, você pergunta, cadê eu nessa história toda? Eu me dou. E o que eu faço para mim? Cadê eu? Onde eu tô nesse processo? O nosso mundo diz assim, você precisa trabalhar muito. Você precisa se dedicar cada vez mais para construir um grande patrimônio. O maior patrimônio que a gente tem é a nossa vida. É a capacidade de estar vivo. Isso é dádiva de Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos ser preguiçosos e não gostar do nosso trabalho. Mas eu estou dizendo, por outro lado, que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer do nosso trabalho o nosso Deus. Gadara é a cidade que valoriza a economia, valoriza os porcos que davam dinheiro, em detrimento da vida de uma pessoa. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas indo cada vez mais fundo em algumas coisas, sem se dar conta de que estão perdendo a alma. Estão perdendo a vida no processo de ganhar a vida. Então, todas as cidades possuem seus porcos de estimação. Todos nós temos os nossos porquinhos que a gente cuida dentro de casa. A gente tem que saber como é que está a vida desse porco aí. Esse porco está valendo mais que a sua vida? E é interessante que Jesus atravessa o mar para libertar esse homem. E os judeus não podiam ficar perto de porcos, era imundo, era um animal que não podia nem chegar perto, senão tu tinha que fazer um ritual de purificação. E Jesus não está nem aí para essas coisas judaicas de Moisés, está nem aí para isso. Ele quer libertar aquele homem. Por isso que é muito importante lembrar que o Evangelho, ele produz dentro do nosso coração um valor de vida incomparável. A sua vida vale mais do que tudo o que você tem, do que tudo o que você faz e do que tudo o que você pode produzir. A gente nunca pode cair no engano de que eu posso trocar um pouco da minha vida por qualquer outra coisa. A vida sempre vale mais. Jesus pergunta, o homem pode acrescentar 1 hora que seja a sua própria vida? A gente tem esse poder. Se a gente não tem esse poder, a gente tem que avaliar o tempo todo no nosso coração quando a gente está amando o porco e quando a gente está amando a vida. Quando a gente está valorizando os porcos e quando a gente está valorizando a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de porco e vida? O porco pode ser essa gana insaciável de ter tudo o tempo todo. A gente ama porcos e é indiferente à vida, por exemplo, quando a gente coloca o nosso trabalho acima da vida, quando a gente troca a generosidade por cada vez mais lucro. A avareza tem a ver com isso, né? Com essa gana insaciável de sempre ter mais e nunca desfruta. A pessoa tem milhões na conta, mas é incapaz de comer um sorvete. Eu não acho que isso é mentira não, gente, isso é verdade. Não estou falando de coisa maluca não, é verdade. Me desculpe, eu vi uma vez um grande investidor aqui do Brasil falando, a filha dele dizendo o seguinte, meu pai não comprava nada para ele, tudo é muito simples, muito antigo. Eu falei, é um avarento. Mas é um grande investidor, não importa. Não importa. É um grande investidor, tem muito dinheiro, legal, mas é um homem que ama porcos. Ama porcos, não ama a vida, ama porcos. Me desculpa, ele ama porcos. No dia que ele morrer, não vai levar nada disso. No caixão dele não vai caber nada disso. Porque a nossa vida, ela tem que valer mais do que as coisas que a gente pode produzir. Senão a gente começa a inverter o valor da vida, né? E a terceira coisa e última é que o Evangelho, ele é a força capaz de nos devolver com lucidez para a vida. Essa é a coisa mais bonita do Evangelho. Por isso que eu digo e repito, andar com Jesus não é uma questão religiosa. Andar com Jesus não é fazer um caminho religioso. Andar com Jesus é fazer um caminho de vida. O texto, no verso 15, diz assim: Chegaram até onde Jesus estava
e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. E aí eu grifei aqui, dizendo o seguinte: ele estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Esse camarada que vivia uma vida aprisionada por espíritos e pela sociedade, de repente está arrumadinho, passou um perfume, sentado e em perfeito juízo. Era alguém que não era dono de si. Vivia fragmentado, vivia dominado por outros, seja pelos demônios, seja pela sociedade, seja por aqueles que o aprisionavam. Ele não era dono de si. Era um homem vivendo muitos dentro dele. Eram muitos vivendo em uma pessoa. E não acha que isso não acontece hoje. Esses demônios aqui, eles tomam conta de gente mesmo. Mas também tem pessoas que têm muita gente dentro de si, quando tem as vozes ainda do seu pai, da sua mãe, do pastor da igreja, seja de quem for. A pessoa não é ela não tem autonomia. Ela está o tempo todo procurando uma voz para guiar a vida dela, porque ela não quer viver a própria vida, não quer decidir por si. Então, quando a gente vive essa vida sendo atravessado por muitas vozes, a gente está perdido de nós mesmos. Essa é uma verdade. Então, a libertação desse homem, ela era de toda sorte: espiritual, emocional, física, relacional, econômica. E é isso que o evangelho sempre produz na gente. Eu não gosto de assistencialismo. Eu não gosto. Assistencialismo não é sinal do evangelho. Herbert, dou comida para todos os pobres. Legal, os pobres precisam de comida, mas é assistencialismo. O que o evangelho propõe para nós é justiça. Justiça é refazer a maneira que a sociedade vive. Justiça é muito mais profundo do que dar um prato de comida para quem tem fome. Assistencialismo é dar um prato de comida para quem tem fome. Justiça social é refazer as dinâmicas da sociedade para que não haja pobreza e para que não haja miséria. Isso é justiça. Praticar a justiça para a Bíblia não é simplesmente dizer: está com fome, toma um pouquinho de comida. Justiça é refazer a dinâmica social. Justiça é chegar um dia em nossa sociedade e dizer: olha, os nossos presídios estão esvaziados porque não tem ninguém mais lá. As nossas ruas estão esvaziadas porque ninguém passa fome. A nossa sociedade está transformada porque tem justiça acontecendo. Justiça é equilibrar a balança. É reorganizar o mundo. Assistencialismo é pontual. É importante? É importante, mas não muda a sociedade. Assistencialismo é, me desculpe dizer isso, é você manter o louco, o gadareno aprisionado, dizendo: eu estou fazendo alguma coisa por ele, não estou deixando ele entrar aqui na sociedade. É não restaurar a dignidade da pessoa humana. É não ir profundo com aquela pessoa, trazendo de volta a dignidade dela. O que Jesus está fazendo aqui é algo absolutamente extraordinário. Ele está pegando a identidade dessa pessoa e trazendo para fora e dizendo: você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não pode ficar no sepulcro. Você não pode ficar se cortando. A vida não é isso. Ele restaura a dignidade dessa pessoa. Isso é restauração de justiça. E é interessante notar uma coisa aqui. Esse jovem aqui, que havia sido possuído por espíritos, ele é liberto, é transformado, e chega uma hora que ele diz assim: cara, agora eu experimentei Jesus, agora Jesus fez sentido para mim, eu vou andar com ele, eu vou atrás dele. E aí o verso 18 diz assim: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Ele queria andar com Jesus. Na verdade, o que ele está pedindo é assim: eu quero ser um discípulo seu. Assim como os 12, eu quero também fazer parte desse grupo. Imagina o que aconteceria com um camarada que vivia na cidade dos Gadarenos, que não era judeu, ter que voltar para Israel. Sabe o que ele ia ter que fazer? Se circuncidar, fazer um ritual de purificação no mikvá, que é um banho judaico, seguir a lei de Moisés,
Ele ia ter que se deformar tanto como pessoa para caber dentro de uma sociedade judaica. Ia dar certo? Não. O que Jesus diz, verso 19, Jesus, porém, não permitiu e disse. Alguém vai dizer assim, pô, Herbert, calma aí. Seguir a Jesus não é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida? Pois é, mas para esse homem aqui, Jesus não permite. E por que ele não permite? Porque eu acho que Jesus sabia dos preconceitos que ele ia viver lá em Israel. Eu acho que Jesus está poupando esse camarada aqui de viver toda essa dinâmica religiosa que os judeus iriam impor sobre ele. Jesus não permitiu e disse, volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, Decápolis, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam com o que ele dizia. Isso aqui é muito maneiro. Se fosse hoje, alguém ia falar assim, ó, toma aqui uma Bíblia, lê o Antigo Testamento agora, aprende tudo que você puder do Antigo Testamento, grava a lei de Moisés, grava aí uns versículos bíblicos, bota só louvor no rádio de casa, que agora você vai se tornar um evangélico, um cristão. Se fosse os judeus, ia fazer a mesma coisa, faz circuncisão, faz um retorno, um processo de se tornar um judeu, agora cumpre a lei de Moisés. Sabe o que Jesus faz? Não coloca critério nenhum. Gente, isso aqui coloca em xeque a maneira como a gente faz religião hoje. A maneira como nós, evangélicos, estruturamos as nossas, digamos assim, as nossas igrejas. A gente, quando recebe alguém que não andava com Jesus, a gente, depois que ela se converte, a gente pega os nossos dicionários, os nossos livros e joga em cima da pessoa e diz assim, agora vive isso aqui. A pessoa fala, que é isso? O que está acontecendo? Eu só fui liberto ali e eu tenho que... Calma! O que Jesus fala é que o maior sinal do evangelho em nós não é se antes eu cantava Zeca Pagodinho e agora eu canto, sei lá, fala um cantor gospel aí famoso, Aline Barros. O maior sinal do evangelho em nós não é se antes eu lia Machado de Assis e agora eu só leio a Bíblia Sagrada. O maior sinal do evangelho em nós é se antes eu frequentava as festas de alguns amigos e agora não, eu só frequento a igreja de Jesus Cristo e agora a minha vida assim é maravilhosa. O maior sinal do evangelho em nós é nos devolver para a nossa vida lúcidos, pessoas sensatas, equilibradas, emocionalmente organizadas, espiritualmente organizadas, vinculadas. Essa coisa de que a igreja te tira da relação com pai, mãe, amigo, família, irmão, é uma loucura. Tem gente que fala assim, mas eu me converti, então agora eu tenho que largar todos os meus amigos, só ter amigo da igreja. Faz isso. Você vai ficar doido igual a eles. Me desculpa, não é isso que Jesus fala. Jesus fala para aquele homem, volta para casa, para os seus amigos, para sua família e conta para todo mundo o que aconteceu contigo. Conta para todo mundo a experiência que você teve. O resultado do evangelho em nós é uma vida de gratidão a Deus. Jesus fala para aquele homem, você tem que dizer para todo mundo o quanto Deus foi misericordioso com você. Ele não fala, agora levanta a mão e repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Aí começa aquele rito, aquela lógica religiosa. Não. É viver uma vida grata. Gratidão a Deus, Senhor, obrigado pela vida. Voltar para a família, voltar para as relações, voltar para a sociedade, voltar para a vida com a lucidez de que eu fui liberto dos demônios. Eu fui liberto da opressão de Gadara. Eu fui liberto das pessoas que me maltratavam. Eu não tenho dúvidas de que esse homem aqui revolucionou a cidade dele. Ele não conheceu a lei de Moisés. Ele não conheceu o Antigo Testamento, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele conheceu a Jesus Cristo.
E isso foi suficiente para que essa pessoa aqui fizesse uma coisa extraordinária. As Decápolis, as 10 cidades, para onde ele vai anunciando a respeito do que ele tinha vivido com Jesus, são as igrejas lá do Apocalipse, que não foi evangelizada por Paulo, Tiago, Pedro e João, por nenhum discípulo de Jesus, mas por esse homem que teve um encontro com Jesus Cristo. Isso aqui é o sinal do evangelho para mim numa sociedade. Se a gente teve a capacidade de se tornar lúcido, a vida ficou integrada. Aquelas ansiedades, aquelas neuroses que viviam dentro da cabeça e do coração, foi tudo pacificou. E agora eu posso viver. Agora eu posso amar, agora eu posso ter amigos, agora eu posso voltar para minha família, agora eu posso fazer meu churrasquinho com meus amigos. Isso tudo é sinal do evangelho dentro de nós. Então, nessa noite aqui, eu quero terminar dizendo que a gente vive numa Gadara, em muitas pequenas Gadaras. Mas eu acho que o evangelho, eu tenho certeza disso, ele pode pacificar o nosso coração, nos devolver para a vida ajustado, lúcidos, bem vestidos, organizados, por dentro e por fora. Que Deus nos ajude a lidar com as Gadaras, que Ele não nos permita virar gadarenos, aprisionando e maltratando pessoas, mas que Ele nos faça ser como esse homem aqui, que pode agradecer, pode conviver com outras pessoas e pode falar do quão Jesus é bom para ele, do quão bem que Jesus faz para o coração dele. Esse é o maior sinal para mim do evangelho em nós. São pessoas transformadas para viver a vida. Amém. Vamos orar juntos aqui. Eu queria te dar 1 minuto aí de silêncio. Se o Rodrigo quiser fazer um violãozinho aí, para você pensar e orar sozinho, você e Deus. Senhor Jesus, acho que assim como esse homem aqui, a gente em vários momentos é atravessado pelos nossos contextos, as nossas pequenas Gadaras, Senhor. Às vezes nós reproduzimos essa Gadara aí. Mas eu te peço que o Senhor nos liberte daquilo que nos aprisiona, que o Senhor nos liberte daquilo que nos diminui, nos faz menos do que humanos, que o Senhor nos liberte de espíritos malignos, que o Senhor nos liberte de opressões, de tudo aquilo que produz morte dentro de nós. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, organize a nossa vida interna dentro de nós, Senhor.
pacifique o nosso coração e nos devolva para a nossa vida lúcidos, bem relacionados com as pessoas que amamos, com as pessoas que vivemos e convivemos, Senhor. Valorizando pessoas e não coisas, valorizando pessoas e não os porcos. E, sobretudo, Senhor, nos dê a capacidade de ser gratos a Ti e de perceber a Tua ação em nossas vidas, Senhor. O Teu agir em nós, Senhor. O Teu agir ao nosso redor, em nosso entorno. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.